Olá! É, Hoje eu sei que nós vamos falar sobre o uso da teologia do medo nas missões jesuíticas. Eh, Antônio, o que você tem a nos dizer sobre esse tema assim tão inusitado? Matilde, todos os grupos humanos possuem medo de alguma coisa. Mas não quero falar aqui dos medos tradicionais dos povos Guarani, e sim do medo utilizado como recurso catequético nas missões jesuíticas. Até porque, no cristianismo, o céu é algo a ser buscado, o inferno é algo a ser temido. Resta saber então como o temor ao inferno e ao demônio foi trabalhado pelos jesuítas junto aos indígenas e qual teria sido o resultado disso. O antropólogo Nimoendaju afirmou certa vez que o Guarani não teme nenhum purgatório ou inferno, pois está absolutamente seguro quanto ao destino póstumo de sua alma, de modo que teme mais os mortos do que a própria morte. Indo além, tradicionalmente os Guarani não acreditavam na existência do céu, do inferno, nem tampouco do demônio. O ingresso nas missões jesuíticas teria impactado dessa forma não somente a sua vida material, mas igualmente a sua vida espiritual e a própria crença no destino de sua alma após a morte. Então, a grande questão sobre a qual queremos conversar é: que estratégia os jesuítas utilizaram para fazer os Guarani aceitar a nova doutrina e temer a perdição da alma, remodelando com isso, inclusive, seu modo de viver? E é aí que entram os castigos físicos, já tratados em outro episódio, e a exploração na catequese e nos sermões de tragédias pessoais ou comunitárias como castigos de Deus ou como ação do demônio. Ai, mas como assim? Do que você está falando, Antônio? Os jesuítas registraram diversas vezes que os castigos físicos impostos aos indígenas não eram outra coisa senão um instrumento corretivo de condutas, utilizado paternalmente para colocar as pessoas no caminho tido como correto, evitando assim que se desviassem da ética cristã. E isso os levaria ao fim? A salvação da alma. E as tragédias fossem individuais ou comunitárias, como epidemias, secas, fome, ataques de feras, iam na mesma direção, pois um Deus amoroso as utilizaria para recolocar as pessoas no caminho do bem. Outras tragédias, como a ação dos bandeirantes ou de algum xamã refratário ao cristianismo, eram creditadas a um demônio invejoso que se ressentia por perder espaço devido à ação dos missionários. Daí que fazer os indígenas temer o demônio e o inferno, ao mesmo tempo em que se buscava aproximá-los do Deus cristão trazido pelos missionários, estava no centro tanto de uma teologia quanto de uma pedagogia do medo nas missões. Sei. Mas assim, para ficar mais fácil de entender o seu raciocínio, você poderia trazer assim alguns exemplos do que você está falando? Sem problemas. Como já tratamos dos castigos físicos em outro momento, não vamos falar disso hoje. Sobre situações tidas como castigo divino, trago um registro da Carta Ano de 1635-1637, que exemplifica bem o que venho dizendo. Abre aspas. Houve um jovem cristão que pouco caso fez
do que o padre lhe disse e costumava faltar à missa aos domingos, recusando-se também a confessar-se. Caiu gravemente enfermo e, mesmo assim, persistiu em sua recusa. Perdeu os sentidos e todos o julgaram morto. Neste estado de desmaio, viu-se arrastado por um horrível demônio ao tribunal do juiz supremo, que o recebeu muito irado, jogando-lhe na cara sua negligência nas coisas espirituais e sua rebeldia para com o padre. Impôs-lhe como penitência uma longa e penosa doença que acabaria por tirar-lhe a vida. Ao voltar a si, clamou em alta voz pelo padre. Quando este acudiu, confessou seus pecados com grande arrependimento. Depois explicou a todos o que aconteceu. Suportou ainda por muito tempo seus trabalhos e enfermidades com grande resignação, até que terminou seus dias. Fecha aspas. Mais adiante, o padre Diego de Borô acrescentou: não menor castigo de Deus alcançou a vários outros, os quais haviam desprezado a voz do bom pastor. Outro registro elucidativo sobre isso, que retirei da Carta Anno de 1616, diz o seguinte, abre aspas: uma índia, quando no ano passado estava na redução de Itapua, tendo um filho enfermo, levou-o a esses feiticeiros de Jaguaporã, que devem ser famosos. E ao chegar lá, ou pouco depois, não só seu filho, mas também ela morreu, para que recebesse logo o pagamento pela devoção e confiança que teve no demônio. Fecha aspas. Outros tantos registros indicam a incidência de doenças, morte ou sofrimento por comer carne na quaresma, distanciar-se do povoado sem autorização, não aceitar a moral matrimonial, viver uma sexualidade desconforme com os mandamentos da Igreja e por diversos outros motivos morais. Independentemente desses fatos terem ou não acontecido, exatamente como foram registrados, os missionários os exploravam em seus sermões com o intuito de que os indígenas temessem a referida ira de Deus e a ação do demônio. E os indígenas missioneiros, eles chegaram a desenvolver, assim, medo dessas situações? Não tenho dúvida de que nesse assunto havia pelo menos 3 possibilidades. A primeira é que um grupo considerável de indígenas chegou a viver conversões profundas ao cristianismo, principalmente os provenientes daquelas famílias que viveram por décadas nos povoados missioneiros e os congregantes marianos. Mas também havia pessoas que não internalizaram na medida do esperado o catolicismo e sua ética, tanto que existia nas missões um sistema punitivo que tentava dar conta dessa realidade. Há, entretanto, um terceiro grupo que, mesmo nas missões, fazia pouco caso das palavras dos missionários, como mostra um dos casos relatados na Carta Anno de 1628 a 1631, abre aspas. Tentou o padre persuadir um homem que, com grande escândalo, vivia amancebado, a voltar-se para Deus e fazer penitência antes que sentisse sua mão tão pesada. Porém, nem as admoestações, nem as ameaças do padre fizeram cócegas em seu empedernido coração, como tampouco o fizeram os castigos que a divina justiça lhe enviou, ferindo com peste quase todos os de sua casa, fecha aspas. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo Ago de EVT. Obrigado!
Mas eu não tinha pensado sobre essa abordagem. Nossa, Antônio, esses episódios novos estão surpreendentes mesmo.